Olá, boa noite. Presidente Lula encerra a viagem pela Ásia com críticas a Jair Bolsonaro por pedido de anistia, mesmo sem ter sido julgado. Em discurso no Vietnã, Lula diz que vai insistir nas negociações com os Estados Unidos antes de retaliação por tarifaço. E você vai ver também. Aqui no Brasil, a Páscoa aquece contratações temporárias e deve gerar 800 mil empregos até o fim de abril. E na série especial sobre a COP30 no Brasil, vamos mostrar o trabalho de ribeirinhas que produzem chocolate 100% sustentável. Tudo feito na floresta amazônica. É já no Rede TV News. O presidente Lula encerrou a viagem pela Ásia e com críticas a Jair Bolsonaro e ao pedido de anistia relacionado aos atos golpistas de 8 de janeiro. Em discurso no Vietnã, Lula também falou sobre as negociações comerciais com os Estados Unidos e comentou a postura americana na guerra entre Rússia e Ucrânia. Na última agenda no continente asiático, no Vietnã, Lula voltou a criticar Jair Bolsonaro pelo pedido de anistia antes mesmo de um julgamento. Segundo o presidente, o ex-chefe do executivo quer o perdão sem sequer apresentar uma defesa contra as acusações. É impressionante, eu não sei o que é, que os advogados do cidadão que está pedindo anistia não diga para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão. Se absolver, não tem anistia. Mas eles já estão se tratando como se já fosse culpado. Eles não estão nem querendo se defender, porque ele sabe que no subconsciente dele, ele fez todas as bobagens que ele está sendo acusado. Lula também afirmou que o Brasil vai seguir negociando com os Estados Unidos para tentar derrubar a taxação imposta pelo presidente Donald Trump. Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga no OMC, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi, historicamente, um país importante para o Brasil. Nós temos um fluxo de comércio de 87 bilhões de dólares. Eles são superavitários em 7 bilhões. Sabe? Então, eles também têm que pensar na responsabilidade deles. O presidente evitou avaliar o futuro da economia americana, mas afirmou que o discurso atual do país contraria as políticas adotadas entre 1980 e 2022. Você vai conhecer agora a história das Guardiãs do Cacau, um grupo de ribeirinhas que produz chocolate 100% sustentável, feito dentro da floresta amazônica. Elas venceram a monocultura do açaí para investir em plantações que, de fato, preservam. Pois é, o grupo atua em um formato pouco explorado que para quem vive na floresta, né, que é o tree to bar, ou seja, da árvore para a barra, ou seja, elas são as únicas responsáveis por toda a produção e venda do produto. Você vai ver na reportagem de Franci Rodrigues, feita em parceria com a plataforma de conteúdo Amazônia Vox. As Guardiãs do Cacau são ribeirinhas de Acará, município a 100 quilômetros de Belém. A região sempre foi grande produtora de açaí. O boom no mercado do fruto no cenário nacional e na exportação impactou o meio ambiente. Para atender a demanda, foi necessário abrir espaço na mata e derrubar árvores para plantar cada vez mais as palmeiras de açaí. Processo que passou a ser chamado de açaização. E a abundância de árvores foi diminuindo consistentemente à medida em que a densidade de açaizais aumentava. E essa monocultura é um perigo para a preservação da floresta. Vivo aí há uns 6 anos, exclusivamente do açaí. A gente desmatamos para plantar o açaí. Devido à quentura, as árvores ela precisam da sombra da outra. Uma depende da outra para sobreviver. Como a gente tira muito as árvores, hoje elas estão sentindo falta disso. Preocupados, moradores foram buscar soluções.
e encontraram no agroflorestal. O sistema permite o cultivo de várias espécies no mesmo espaço, pondo fim à monocultura do açaí. Agora, um pequeno grupo planta seringueira, cupuaçu, acerola e, principalmente, o cacau, que passou a ser o carro-chefe da produção sustentável. Isso aqui ele tá um cacau de qualidade. Para qualquer coisa, para fermentar, ele está no ponto para fermentar. Particularmente tinha vontade de plantar, mas eu não sabia como. Apareceu aí um senhor chamado De Mendes. Eu conheci o sítio que o De Mendes tinha. Um sítio que tinha tudo o que aquele cara precisava para viver ali, não precisava sair da casa dele, só se ele quisesse. Então eu vim de lá com aquela ideia, de que, poxa, aquele cara ele tem uma terra pequena perto da nossa e ele tem o dobro, o triplo do que a gente tem. Quando a gente conheceu o agrofloresta, a gente conheceu o cacau. A gente entendeu que o cacau, ele não tem ameaça nenhuma para nada. O cacau, ele não atrapalha em nada. O cacau, ele traz, em pouco tempo, ele traz um solo fértil, porque ele ajuda o solo, ele traz alimento, né? E ele ajuda a gente a resgatar áreas degradadas. Plantar significa produzir água, porque o sistema começa a gerar água. Você produz comida de qualidade, você insere pessoas socialmente, gera renda. Então tem uma dinâmica muito forte, enfim, gera sombra, etc. Eu acho que tem uma coisa que é um sistema, uma ideia de amor próprio, de pertencimento ao local, uma ligação com o território. Acho que tudo isso, a agrofloresta, ela tem uma engenharia muito forte, assim, de relação da pessoa com o ambiente e o território de modo geral. A plantação de cacau resgata o solo degradado de forma mais rápida e eficiente. As guardiãs do cacau, lideradas por Isabela, fazem a colheita e um outro grupo de ribeirinhas transforma a fruta em chocolate. A produção já está no mercado nacional e chega às prateleiras com o nome de chocolate Acaraçu. A gente percebeu que o cacau ele era a principal espécie que a gente ia utilizar para resgatar os locais onde já foram desmatados, né? Como que a gente faz isso? A gente planta primeiro as árvores de grande porte para gerar um pouquinho de sombra, planta uma bananeira, planta uma embaúba, um mamoeiro, que eles vão criar aquela cobertinha. Então, por baixo, imediatamente, a gente planta o cacau, que ele vai fazer o resgate daquele solo muito rápido. No Brasil, o Pará lidera a produção de cacau com 49% do mercado, seguido da Bahia, que concentra 45% da produção nacional. E esse produto que sai da floresta está ganhando cada vez mais espaço. No primeiro ano a gente conseguiu vender, em média, ali, 500 quilos de amêndoa já fermentada, né, com a produção de chocolate. E aí foi crescendo, agora no ano passado, né, a gente conseguiu já fermentar e comercializar 8 toneladas de cacau. Hoje são 32 parceiros. Então, se eu consigo vender um lote de cacau bem vendido, eu vou e pago o preço mais justo possível para aquele produtor. E isso tem dado muito efeito, porque é através desse movimento que o pessoal está se interessando a fazer plantação, fazer agrofloresta, porque a gente exige também que esse cacau não seja um cacau de monocultura, né? Tem que ser um cacau de manejo sustentável, não pode ser plantado de qualquer jeito e nem de qualquer variedade. As guardiãs do cacau já conseguem ter independência financeira com responsabilidade ambiental e relatam, melhor que a renda, é o empoderamento que conquistaram trabalhando na floresta, de forma 100% sustentável. Através desse grupo que a gente formou, muitas mulheres tiveram, como é que eu posso falar, independência, sabe? Mulheres que viviam que não faziam nada, não tinham expectativa de nada, hoje não, são pessoas totalmente diferentes. Então o grupo só não nos trouxe só renda, eles nos trouxeram outras coisas junto, né? A gente ficou, nós se empoderamos do nosso trabalho, entendeu? É como se o cacau fosse as nossas pernas e a gente fosse as mãos do cacau. São famílias que trabalham para sobreviver e manter a natureza de pé. Você está ajudando a manter a Amazônia viva. Essa barrinha representa tudo isso. Não é só sobre cacau, é sobre vida. Então, se tu queres convencer alguém de comprar o nosso chocolate, o nosso cacau,
é tu convencer ele se ele quer viver bem. Todo mundo quer salvar a Amazônia, todo mundo quer fazer não sei o que pela Amazônia. Cara, se tu quer fazer alguma coisa pela Amazônia de verdade, a oportunidade é essa. Quando você compra um produto dessas empresas, né, de fato, empresas que consomem as nossas amêndoas, por exemplo, não estou falando só de mim, tem várias pessoas que trabalham também com esse tipo de produto, né, de fato você está contribuindo com a Amazônia. No estado do Pará, toneladas de maconha apreendidas em operações podem ganhar um destino nobre. É que a Polícia Federal apresentou um projeto que usa a droga apreendida como matéria-prima para gerar biocombustível. O projeto, denominado como Canábio-Combustível, tem como objetivo gerar combustível a partir da decomposição da maconha apreendida. O perito criminal federal Antônio Canelas explicou que os estudos estão em fase de ajuste do processo para chegar ao método mais eficaz de gerar combustível com melhor rendimento e qualidade. Eu já tinha um trabalho com a Universidade Federal de Santa Catarina na área de engenharia química, e eu estava atrás de um especialista também de pirólise aqui. Então eu achei o Dr. Nery, a gente fez essa parceria e aí a gente começou esse projeto desde então. Nós temos aqui um processo que propõe uma alternativa para a transformação desse material apreendido, que tem um custo elevado quanto à questão da logística, vigilância, armazenagem e incineração, para produzir, né, uma série de produtos, né, de valor agregado, que são sustentáveis e renováveis. O experimento é uma iniciativa inovadora para gerar energia renovável na cidade, que receberá a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. A partir de maio, todas as empresas aqui no Brasil terão que olhar com mais atenção para a saúde mental dos funcionários. Uma nova regra do Ministério do Trabalho busca prevenir problemas como estresse, ansiedade e assédio. Com a rotina intensa de trabalho, Kátia percebeu que algo não ia bem. O corpo mandou um alerta, mas foi preciso chegar ao limite para ela entender o que estava acontecendo. E no final do ano eu comecei a sentir como se meu cérebro estivesse começando a derreter. Eu criei pânico de cozinhar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. E aí toda vez que eu chegava na ONG, eu sentia fortes náuseas e dores fortes de barriga. E não parou por aí. O impacto foi muito além do cansaço físico. Além disso, eu comecei a ficar sem concentração, eu comecei a não conseguir dormir. Foi uma avalanche de sentimentos, como se tudo estivesse ficando fora do lugar, assim. E o que aconteceu com a Kátia não é um caso isolado. O esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout, já foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um problema relacionado ao trabalho. E cada vez mais funcionários se sentem assim. Hoje as empresas enfrentam um ambiente cheio de incertezas, mudanças constantes, pressão por resultado e a necessidade de melhorar e inovar constantemente. Para evitar que histórias como a da Kátia se repitam, a partir do dia 26 de maio, as empresas vão ter de mapear e reduzir os riscos que afetam a saúde mental dos funcionários, como assédio moral e excesso de trabalho. A nova exigência faz parte da atualização de uma norma do Ministério do Trabalho que pretende mudar a rotina corporativa. E isso muda tudo. Para quem trabalha, significa mais proteção, mais escuta, menos adoecimento. Para a empresa, menos afastamentos, mais engajamento, mais produtividade com sustentabilidade. Mas há empresas que já adotam medidas que beneficiam o bem-estar dos trabalhadores. Nesta lanchonete no centro de Brasília, a rotina dos funcionários já foi pensada para evitar o esgotamento. E a proprietária reforça a ideia. É importante estar preocupado com a saúde mental dos trabalhadores, né? E sempre procurando dar melhores condições, né, de trabalho, de qualidade no ambiente, um bom relacionamento, que isso é bem importante, né? Até porque boa parte do dia a gente passa no trabalho. E a nova norma pode trazer impactos positivos para os trabalhadores brasileiros. Para se ter uma ideia, a OMS aponta o Brasil como o país mais ansioso do mundo e um dos com maior índice de depressão. Em um estudo global sobre saúde mental, o Brasil ficou em terceiro lugar entre 64 países, atrás apenas do Reino Unido e da África do Sul.
A expectativa é que, com as novas regras, os trabalhadores tenham mais qualidade de vida no dia a dia. Mas e quando o ambiente já adoeceu? Quando os afastamentos aumentaram, o assédio se repete e a pressão já virou parte da cultura. Aí já não é mais sobre prevenir, é sobre intervir. E o caminho começa com mapeamento dos riscos emocionais, escuta ativa, capacitação das lideranças e um plano real de mudança com apoio especializado. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 7 de abril, em alguns lugares até antes. E no Rio de Janeiro, o Rio já está imunizando profissionais de saúde. O repórter Tony Vendramini, ao vivo, traz os detalhes para a gente dessa campanha. Né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Stella. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, aqui já começou, né, Augusto? Como você bem disse, a campanha nacional está programada para começar no dia 7 de abril, mas o Rio de Janeiro já começou a vacinar profissionais de saúde. A capital fluminense também começa a vacinar no dia 7 as pessoas com comorbidade. Já no dia 12, os demais grupos prioritários, como idosos a partir de 60 anos, gestantes, crianças dos 6 meses aos 6 anos, povos indígenas e outros profissionais. Para essa primeira semana, a Prefeitura do Rio recebeu 220 mil doses da vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, somente esse ano o Rio já registrou 9 mortes e 64 casos de internação por influenza. Para a campanha desse ano, o Ministério da Saúde comprou mais de 63 milhões de doses da vacina. O imunizante protege contra 3 tipos do vírus, o H1N1, o H3N2 e o tipo B. A meta é vacinar 90% das pessoas dos grupos prioritários. Augusto, Stella. Obrigada, Tony, pelas informações. E em Belo Horizonte, a campanha de vacinação começa na segunda-feira. 153 postos de saúde estão preparados já para receber a população em todas as regionais da capital mineira. Segundo a Prefeitura, as 87 mil doses da vacina contra a gripe serão suficientes para imunizar o público prioritário, como crianças de 6 meses a 5 anos, idosos a partir dos 60 anos, trabalhadores da saúde, grávidas e mulheres que tiveram filhos no período de 45 a 60 dias. O governo de Minas Gerais trabalha para imunizar cerca de 90% da população. Para quem puder ajudar, em São Paulo, o estoque da ProSangue está em estado crítico. Por isso, a Fundação faz um chamado para a população. Há poucas bolsas de sangue armazenadas e há risco de não ter o suficiente para quem precisa. Para contribuir com o abastecimento desse estoque, a Sônia resolveu doar sangue pela primeira vez. Sempre tive vontade de doar, mas não tinha coragem. Mas 2 amigas minhas, uma incentivou as outras e veio nós 3 juntas para doar. Desde o carnaval, a ProSangue está assim, com poucos doadores. Por isso, o apelo para que as pessoas venham até aqui. O processo é simples e rápido, dura apenas 10 minutos. E uma bolsa de sangue é capaz de salvar 4 vidas. A Tamires percebeu essa importância quando uma pessoa da família foi diagnosticada com câncer. Hoje, ela é uma doadora assídua. A esperança, de poder servir outras pessoas me trouxe hoje de volta. É muito importante mesmo que as pessoas se conscientizem que tem muita gente aqui que não está bem, que precisa desse sangue, que venha com bastante amor, porque, olha, precisa. Os tipos sanguíneos que mais necessitam de atenção são B negativo, que tem 8% do estoque disponível, além de O positivo e O negativo. Mas todos os tipos são sempre bem-vindos. Para doar, só é preciso fazer um agendamento prévio no site da ProSangue e atender a alguns requisitos, como ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, não ter tido resfriado nos últimos 7 dias. E também não pode ter consumido bebida alcoólica no dia anterior à coleta do sangue. A doação pode ser feita mais de uma vez por ano. Os homens devem respeitar o intervalo de 2 meses. Para mulheres, o intervalo é um pouco maior, 3 meses. A gente se sente bem, né? Doar sangue, eu acho que todo brasileiro, todas as pessoas deveriam pelo menos uma vez por ano, né? Dar essa contribuição para a sociedade.
Com certeza, sempre muito importante doar. E olha, uma chacina chamou a atenção na capital mineira nesse sábado. 3 pessoas foram mortas a tiros e 2 ficaram feridas. 3 suspeitos pelo crime já foram presos. Ao vivo de Belo Horizonte, o repórter Pedro Oliveira tem as atualizações pra gente. Pedro, boa noite para você. Conta mais sobre esse caso. A polícia ainda procura outros suspeitos? Boa noite para você, Estela, Augusto e a todos que acompanham a gente. Pois é, a Polícia Mineira ainda procura por outros 2 suspeitos envolvidos nessa chacina que aconteceu na manhã de hoje na região norte da capital mineira. De acordo com o boletim de ocorrência, 2 mulheres, uma de 29 e outra de 36 anos, além de um homem de 21, foram encontrados baleados e mortos no bairro Novo Arão Reis. 2 deles próximos ao leito do rio Ribeirão do Onça e um em uma casa. E outras 2 vítimas que foram baleadas nos pés durante um confronto foram socorridas. Segundo testemunhas, homens armados chegaram até o local e efetuaram diversos disparos. Um menino de apenas 6 anos de idade, filho de uma das vítimas, fugiu durante o tiroteio e foi encontrado na casa dos vizinhos. Ele chegou a ser atingido por estilhaços, chegou a ser levado até o hospital e passa bem. A área onde esse crime aconteceu é conhecida pelo tráfico de drogas e 3 das 5 vítimas possuem passagens por tráfico de drogas. A principal hipótese é que a chacina tenha sido motivada por um acerto de contas. A Polícia Civil agora investiga esse caso. Eu volto com vocês. Obrigado, Pedro, por suas informações. E olha, 33 denúncias de violações contra crianças e adolescentes são registradas por hora no Disque 100. No ano passado foram mais de 1,5 milhão de queixas. Em Osasco, na Grande São Paulo, a dona e diretora de escola particular foi gravada dando vários tapas no rosto de um menino de 2 anos. Nas imagens, dá para ver que o menino é puxado pela camisa e separado dos demais alunos. A diretora chacoalhou a criança e tentou forçá-la a tomar uma vitamina. Ela bate no rosto dele repetidas vezes. O alvará de funcionamento da escola foi cassado até que sejam concluídas as investigações. No Rio de Janeiro, uma criança de 4 anos foi agredida pelo diretor. A mãe da criança recebeu o vídeo da violência pelas redes sociais e registrou a ocorrência na delegacia. O diretor, que também é dono da escola, foi afastado. O Brasil teve 33 denúncias por hora de violações contra crianças e adolescentes no Disque 100, que é o canal de atendimento do governo. De acordo com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, houve um aumento de 228 mil para 289 mil entre 2023 e o ano passado. O estado de São Paulo liderou o número de registros com 174 mil chamadas. O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar na pesquisa com 83.145 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Comparando o mês de janeiro de 2024 e de 2025, também houve aumento de denúncias. Foram 20.804 no período do ano passado e 24.661 este ano. Eu acho que a gente tem uma situação de que mais pessoas começam a conhecer os canais de denúncia. Acho que é uma pauta que está muito vigente, a questão das violências e violações de direitos. Este ano, o Disque 100 ganhará uma nova central de atendimento que contará com o monitoramento contínuo das denúncias. O foco será no livre relato da vítima, possibilitando a captação do maior número de informações e no menor tempo de atendimento. Essas denúncias, elas são feitas de maneira anônima? Como é que funciona? No Disque 100, sim, as denúncias são feitas de maneira anônima, o que é bastante importante porque deixa as pessoas mais tranquilas para essa denúncia. Muitas das violências acontecem no ambiente doméstico, infelizmente, então a importância de outros atores estarem atentos a isso, especialmente, por exemplo, quando a gente fala de violência contra criança e adolescente, a escola, o Centro de Crianças e Adolescentes, que é um serviço da assistência social que ela frequenta, porque geralmente essas crianças dão sinais de que algo está acontecendo na vida delas. Um marco na cultura do país, a Lei Paulo Gustavo vem dando resultados. Dos 4 bilhões de reais destinados aos estados e cidades, 95% já foram transferidos e executados.
Um imóvel construído há 80 anos para ser um dos grandes cinemas de rua de Belo Horizonte passou anos completamente abandonado. Hoje, revitalizado, recebe mostras, eventos e exibe filmes produzidos na capital mineira. O espaço ainda tem biblioteca e escola de cinema. É um cinema de praça, coisa que não existe mais em BH, né? E as pessoas vêm, assistem os filmes, é de graça. No ano passado, o Cine Santa Teresa recebeu R$570 mil da Lei Paulo Gustavo para manter as atividades. A gente já está vendo os shows acontecendo, as produções acontecendo, desenvolvimento de novos roteiros, desenvolvimento desses filmes. Dos R$4 bilhões destinados pela Lei Paulo Gustavo aos estados e municípios de todo o país, 95% dos recursos já foram transferidos e executados. Esse é o maior valor investido diretamente em cultura na história do país. Um apoio necessário para um dos setores que mais enfrentou os desafios da pandemia. O início desse processo de retomada se deu muito nas grandes cidades, né? E a gente propôs o projeto justamente para que isso acontecesse também nas cidades do interior. Então a ideia do Proncovô é também levar esse tipo de retomada para outras cidades, para outras regiões do país. A Laura de Castro e o Zé Mota estão rodando o país com o show cênio Proncovô, que também virou álbum musical. As duas produções tiveram apoio da lei. Quando a gente recebe um recurso desse, a gente tem que prestar contas, né? Tudo é muito explicado, para onde que o dinheiro vai, como que ele foi separado. A gente ganha o dinheiro e ele não vem para mim e para o Zé, né? Ele é distribuído. Minas Gerais se destaca no incentivo à cultura e está entre os estados que mais executam projetos com recursos da Lei Paulo Gustavo. No total, foram destinados pelo Ministério da Cultura R$378 milhões. Belo Horizonte também aproveita bem os recursos. A capital mineira já usou 96% dos 19 milhões recebidos do governo. Muitas pessoas foram contempladas, não só quem está diretamente dentro de um espetáculo, mas assim, o pessoal do Uber, que as pessoas, o público vai pegar, é o pipoqueiro que vende a pipoca. É tanta gente que também é afetada positivamente, né, com esse trabalho, é de uma riqueza muito grande. Morreu aos 85 anos no Recife o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras e do Tribunal de Contas da União, Marcos Vilaça. Pernambucano da cidade de Nazaré da Mata, Marcos Vinícius Rodrigues Vilaça era advogado, ensaísta, jornalista, professor, poeta e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, onde ocupava a cadeira de número 26 desde 1985. Segundo o comunicado da Academia, Vilaça morreu pela manhã em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado na Clínica Florense, na zona oeste do Recife. Na década de 60, Vilaça construiu uma carreira significativa na literatura, se tornando um grande intelectual. Um dos trabalhos literários de maior sucesso foi Em Torno da Sociologia do Caminhão, publicado em 1961 e que rendeu o Prêmio Joaquim Nabuco da Academia Pernambucana de Letras. Além da presidência da ABL, Vilaça também foi presidente do Tribunal de Contas da União entre os anos de 95 e 96 e ainda ministro por mais 20 anos ao ser indicado em 1988 pelo então presidente José Sarney. Vilaça vai ser cremado. As cinzas serão jogadas no Mar de Boa Viagem, no Recife. Ele deixa 2 filhos. E o corpo da escritora Heloísa Teixeira foi velado na Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro, numa cerimônia aberta ao público. Amanhã o velório vai ser restrito à família e aos amigos. Heloísa, que tinha 85 anos, morreu ontem depois de complicações de uma pneumonia. Autora de diversos livros, ela também foi pesquisadora, professora emérita da UFRJ. Em 2023, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras e foi uma voz importante ao feminismo literário. Chegou a hora e vamos então agora direto ao Espaço da Sorte na Avenida Paulista acompanhar ao vivo o sorteio da Mais Milionária. O prêmio é de mais de 60 milhões de reais. O Rede TV News volta logo depois. Não sai daí.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou para anular as ações da Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Gilmar Mendes seguiu o relator do caso, Dias Toffoli. Os outros 3 ministros têm até a próxima sexta-feira para registrar suas decisões. Palocci foi preso em 2016 e condenado no ano seguinte por corrupção e lavagem de dinheiro. Depois de 2 anos detido, a sentença de 12 anos de prisão foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Olha, Recife é a capital com maior número do Brasil de estudantes formados na área de tecnologia, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP. E os programas de estímulo à educação são apontados como os principais responsáveis por isso. Hugo foi um dos alunos da primeira turma do programa Embarque Digital, uma parceria entre o Porto Digital e a Prefeitura do Recife. É analista e desenvolvedor de sistemas. Morador da periferia, se reconhece como um exemplo de transformação. Você fica com muita incerteza a respeito disso. Você, poxa, alguém como eu na área de tecnologia, desenvolvedor, parece muito distante, sabe? E o Porto e o Embarque me provou que não. O programa concede bolsas de graduação na área de tecnologia em universidades particulares. Recife possui uma média de 658 estudantes de tecnologia da informação para cada 100 mil habitantes. Em seguida, aparecem Brasília, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Em todo o país, a maioria dos estudantes é formada por homens, enquanto as mulheres somam menos de 20%. O Embarque Digital ele vem para mudar essa demografia, então a gente consegue trazer alunos da periferia do Recife. A gente tem uma alta taxa de mulheres que ingressaram nos nossos programas, pessoas negras e pardas, pessoas que vêm em estado, de fato, de vulnerabilidade. Desde 2021, o programa Embarque Digital já formou mais de 350 alunos e cerca de 2 mil estão na graduação. O projeto busca diversificar o perfil dos profissionais da área tecnológica, dando oportunidades para estudantes de escolas públicas. Eu acho que a gente já estava com 51% dos nossos alunos, que eram o primeiro, imaginem só, o primeiro aluno a ter o curso superior da família, ingressar no ensino superior. Então, é o que a gente está falando, assim, a gente não está mudando a vida de 2 mil jovens, mas sim a gente está mudando a vida de 2 mil famílias aqui do Recife. Fundado em 2000, o Porto Digital é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. O Embarque Digital teve investimento de 30 milhões de reais. O resultado é a geração de emprego e renda para os jovens, como Sara, que trabalha como analista de sistemas em uma startup. Você acaba realizando seus sonhos ali. Pode parecer coisa básica, pode parecer coisa simples, poxa, um primeiro emprego, uma formação, pode parecer pouco na vida de pessoas que já vêm disso, mas eu não vim disso, né? Então, para mim é gigante, é incrível, é maravilhoso. Uma boa notícia, as contratações temporárias para Páscoa devem gerar 800 mil empregos em todo o país até o fim de abril. A indústria lidera a oferta de vagas, seguida pelo setor de serviço e o comércio. Esta loja de Belo Horizonte vende insumos para a produção de ovos de Páscoa artesanais. O quadro de funcionários foi reforçado no começo do ano. Nesta época, o movimento aumenta 30%. É uma época que a gente atende todo mundo que vem buscar produtos para a confeitaria, para a produção de ovos. A gente tem muita embalagem, muita matéria-prima. Pamela começou aqui há pouco mais de um mês. Ela foi selecionada para tirar dúvidas de clientes por telefone e pelas plataformas digitais. Peguei bem na época que está com bastante movimento devido à época de Páscoa, né? Sempre buscando, né? Está atendendo com maior excelência aí. A Páscoa deste ano deve movimentar o mercado de trabalho com cerca de 800 mil vagas temporárias em todo o país. O mês de março registra um crescimento de 3% nas contratações em relação ao mesmo período de 2024. O levantamento foi feito por uma empresa de consultoria de recursos humanos. A indústria responde por 40% das admissões, o setor de serviços 35% e o comércio 20%. Uma das maiores redes varejistas do país vai contratar 6.500 funcionários para atender a grande demanda por ovos de chocolate. Só em Minas Gerais são 400 vagas para a operação de lojas e de caixa, organização dos produtos nas gôndolas e suporte na retirada e entrega de pedidos feitos pela internet. Não precisa ter experiência, ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo ou estar acabando de cursar.
O Antônio foi contratado como temporário para a Páscoa de 1993. Foi efetivado, conseguiu diversas promoções e se tornou gerente geral. Fui trabalhar no caixa, fui repor mercadoria de Páscoa e já se vão assim 32 anos trabalhando na empresa, 32ª Páscoa esse ano. As fábricas de chocolate e de ovos de Páscoa também abrem vagas para funcionários temporários. As contratações começam 6 meses antes. Esta unidade em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, contratou 270 auxiliares de produção para trabalhar de outubro a março. Sempre tem pessoas que são efetivadas e ficam conosco depois. Esse número chega até 20% com incremento de produção em outras linhas de produção anual, né? Nessa semana, uma das ruas mais populares do Brasil, a 25 de março, completou 160 anos. E quando se trata de economizar, a 25 está mais na moda do que nunca. São 380 lojas de rua e 1.300 espalhadas em prédios comerciais, galerias e shoppings que empregam mais de 39 mil trabalhadores diretos. Por aqui tem de tudo: utensílios domésticos, bijuterias, perfumaria, decoração, roupas, calçados, eletrônicos. Por dia passam em média 38 mil consumidores, número que no Natal chega a 1 milhão. Em 2023, o faturamento bruto na região foi de 13 bilhões e 500 milhões de reais. A 25 de março é o centro do maior polo comercial de São Paulo, um dos maiores da América Latina. E essa vocação, que continua até os dias de hoje, começou há exatos 160 anos, como uma área de comércio bastante modesta, com barracas e feiras ao ar livre. A 25 de março, na verdade, ela ficava dentro do rio, ela era parte do rio Tamanduateí. Por isso que era inicialmente chamado Rua das 7 Voltas, porque ali o rio dava 7 voltas. Então ali se instala a rua, e quando se instala, ela ganha cada vez mais força a sua vocação comercial, que até hoje está presente na sua história, né? O nome 25 de março foi oficializado em 1865, uma homenagem à data de promulgação da primeira Constituição do Brasil, publicada 41 anos antes, pelo então imperador Dom Pedro I. Os árabes, né, sempre tiveram essa vocação de comércio e ali se instalaram nas décadas passadas, né, no século passado, vamos dizer assim, e estão lá até hoje, né. Se misturou muito hoje com os chineses, né, com os orientais, hoje em dia. Antigamente era mais atacado como distribuição. Os fabricantes ou o pessoal da importação trazia mercadoria, ou os fabricantes nacionais entregavam isso lá, e a 25 de março distribuía isso Brasil afora, né. Hoje em dia convive ali atacado e varejo. A gente atende 2 canais de consumo. Com o passar das décadas, a rua virou o maior shopping a céu aberto da América Latina e se tornou roteiro turístico de compras, recebendo consumidores de muitos lugares e até de países vizinhos. Eu moro em Santos, né, e trabalho em São Paulo. Mas toda vez que eu volto para Santos, eu tenho que dar passadinha aqui, né, porque é muito mais em conta do que em qualquer outro lugar. Eu vim comprar as coisas do aniversário do meu afilhado e coisa pra unha, que eu trabalho com unha mesmo, porque lá em Guarulhos não tem muitas opções e coisa de unha é bem caro lá. Valeu a pena. Valeu a pena. A gente mora em Portugal, estamos aqui a passeio. Toda vez que a gente vem pra cá, a gente vem aqui na 25, que tem tudo. Vim fazer umas compras, vim para poder voltar para Belo Horizonte. Compensa mais vir aqui comprar do que comprar lá. Aqui eu economizo mais. Sempre que você vem para São Paulo, 25 está sempre no seu roteiro? Sempre, sempre. Todas as vezes, eu venho umas 10 vezes por ano, as 10 eu compro. E as filhas ficam felizes? Muito, bastante, viu? Rede TV News deste sábado fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Rede TV News volta na segunda-feira às 7h20 da noite. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.